Assim diz a palavra do Deus eterno e vivo. 1 Coríntios 9:18. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. 19. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. 20. Para os judeus, tornei-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. 21. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. A passagem de 1 Coríntios 9:18-21 nos mostra a dedicação e o método do apóstolo Paulo ao pregar o evangelho. Sua maior recompensa não era dinheiro ou privilégios, mas a oportunidade de anunciar a salvação de graça. Ele tinha o direito de receber sustento por seu trabalho, mas escolheu abrir mão desse direito para que nada se tornasse um obstáculo à mensagem de Cristo. Paulo também demonstra uma estratégia de adaptação para alcançar pessoas de diferentes culturas e estilos de vida. Ele se tornou tudo para todos, agindo como judeu para ganhar os judeus, como alguém sob a lei para ganhar os que estavam sob a lei, e como alguém sem lei para alcançar os gentios, sempre com o objetivo de conquistar o maior número possível de pessoas para Cristo. Sua conduta, no entanto, não era livre de moralidade, mas era regida pela lei de Cristo, que é baseada no amor e na fé. Em essência, Paulo se tornou um servo de todos, abrindo mão de seus próprios direitos e confortos para que o evangelho fosse propagado sem barreiras. Oração. Senhor, nós te agradecemos pela vida e pelo exemplo do apóstolo Paulo, que nos ensinou a importância do serviço e da humildade. Ajuda-nos a ter a mesma disposição de abrir mão de nossos direitos e privilégios para que a tua mensagem possa alcançar outras pessoas. Que não sejamos guiados pela busca de recompensa material, mas pela alegria de ver o teu reino crescer. Dá-nos sabedoria para nos adaptar e nos conectar com aqueles que são diferentes de nós, sem comprometer a verdade do evangelho. Capacita-nos a amar e servir com o mesmo coração que Paulo demonstrou, sendo tudo para todos, a fim de que muitos sejam salvos. Que a nossa vida seja um testemunho da lei de Cristo, que é o amor incondicional. Em nome de Jesus, amém. Assim diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 9:14. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. 15. Eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos e não escrevo na esperança de que vocês façam isso por mim, porque prefiro morrer a permitir que alguém me prive desta glória. 16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. 17. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Nesta passagem, o apóstolo Paulo estabelece um princípio fundamental. Aqueles que pregam o evangelho têm o direito de ser sustentados por seu ministério. Ele reforça isso com exemplos da vida cotidiana e com a própria ordem de Jesus. No entanto, Paulo revela que ele mesmo abre mão desse direito para não ser um peso para a igreja de Corinto, preferindo trabalhar por conta própria. Ele explica que sua motivação para pregar não é o dinheiro, mas uma compulsão divina. Ele sente um ai se não pregar o evangelho, o que mostra que sua pregação não é um trabalho opcional, mas uma obrigação imposta por Deus. Paulo diferencia a pregação voluntária, que traz recompensa, da pregação por dever, que é simplesmente o cumprimento de uma missão. Sua atitude demonstra sua dedicação desinteressada e seu desejo de que a mensagem de Cristo seja levada adiante sem obstáculos. Oração. Pai celestial, agradecemos pela vida e pelo exemplo do apóstolo Paulo, que nos ensinou a servir com dedicação e sem buscar glória pessoal. Ajuda-nos a ter a mesma paixão e o mesmo senso de dever para cumprir a missão que tu nos deste. Que a nossa motivação não seja o ganho, mas o amor pelo teu evangelho e pelas pessoas.
capacita-nos a pregar a tua palavra, seja de forma voluntária ou por obrigação, sempre com humildade e sabedoria. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder e da tua graça, e que possamos viver de tal forma que ninguém se afaste da mensagem por nossa causa. Em nome de Jesus, amém. Assim diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 9:9, pois, está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? 10. Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. 11. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria muito colhermos de vocês coisas materiais? Neste trecho, o apóstolo Paulo defende o direito dos pregadores do Evangelho de receberem sustento financeiro da comunidade que servem. Ele usa a lei de Moisés sobre o boi que trabalha na debulha, que não deve ser amordaçado, como uma metáfora. Paulo argumenta que, se Deus se preocupa até mesmo com o sustento de um animal que trabalha, muito mais ele se preocupa com o sustento de seus servos humanos. A principal ideia é que quem semeia coisas espirituais tem o direito de colher coisas materiais. No entanto, o contexto mais amplo de 1 Coríntios 9 mostra que Paulo, embora tivesse esse direito, optou por não usá-lo para não criar barreiras à pregação do Evangelho, servindo como um exemplo de sacrifício e dedicação. Oração. Pai Celestial, agradecemos pela tua palavra, que nos ensina princípios de justiça e generosidade, que possamos reconhecer e honrar aqueles que trabalham na tua obra, semeando as verdades espirituais em nossas vidas. Ajuda-nos a ser justos e generosos, compartilhando nossos recursos materiais com aqueles que nos alimentam espiritualmente. Que o nosso coração seja grato e que possamos, como Paulo, servir por amor e não por ganho, sempre colocando o avanço do teu reino acima de nossos próprios interesses. Dá-nos sabedoria para usar o que temos para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Assim diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 9:1. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus o nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? 2. Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. 3. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. 4. Não temos nós o direito de comer e beber? 5. Não temos nós o direito de levar em nossa companhia uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos trabalhar para o nosso sustento? Neste trecho, o apóstolo Paulo defende seu direito e sua autoridade como apóstolo, lembrando aos cristãos de Corinto que ele viu Jesus e que a própria existência da igreja deles é a prova de sua missão. Ele afirma ter os mesmos direitos que outros apóstolos, como o de ser sustentado e de ter uma esposa que o acompanhe no ministério. No entanto, a grande lição de Paulo é que, apesar de ter todos esses direitos, ele escolhe abrir mão deles para não ser um peso para a comunidade e, principalmente, para que a mensagem do Evangelho não encontre nenhum obstáculo. Ele se sustenta com o próprio trabalho, mostrando que o amor e a liberdade em Cristo não se resumem a exigir direitos, mas a se doar por amor aos outros e à causa de Deus. Oração. Deus Pai, agradecemos pela vida e pelo exemplo do apóstolo Paulo. Ele nos ensinou que a verdadeira liberdade em Cristo não é um direito para ser exigido, mas uma oportunidade para servir. Ajuda-nos a sermos desprendidos e a colocarmos os interesses do teu reino e o bem dos nossos irmãos acima dos nossos próprios. Que, assim como Paulo, possamos usar os dons e as bênçãos que nos deste para edificar a tua igreja e para que a tua palavra seja pregada sem impedimentos. Em nome de Jesus, amém. Assim diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 8:8. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. 9. Contudo, tenham cuidado para que a liberdade de escolha de vocês
não se torne motivo de tropeço para os que são fracos. Depois, se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer em um templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? 11 Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. 12 Quando você peca dessa maneira contra os seus irmãos, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. A passagem de 1 Coríntios 8:12 nos ensina que a nossa liberdade em Cristo deve ser sempre guiada pelo amor ao próximo. Embora o que comemos não afete nossa aceitação por Deus, devemos ter cuidado para que nossas ações não se tornem um obstáculo para a fé dos outros. Paulo usa o exemplo de comer carne sacrificada a ídolos para ilustrar esse ponto. Ele explica que um cristão forte, que sabe que os ídolos não são nada, pode acabar levando um irmão fraco a pecar contra sua própria consciência, simplesmente por ser visto comendo essa carne. Ao fazer isso, o cristão forte peca contra seu irmão e, consequentemente, contra o próprio Cristo. Em resumo, a mensagem principal é: nossa liberdade não deve ser uma desculpa para o egoísmo. O amor e a edificação do próximo são mais importantes do que exercer nossos próprios direitos. Oração. Amado Deus, agradecemos pela liberdade que temos em Cristo. Ajude-nos a entender que essa liberdade é um presente precioso que deve ser usado com sabedoria e amor. Que o nosso conhecimento nunca se torne motivo de tropeço para aqueles que ainda estão crescendo na fé. Senhor, pedimos que o Espírito Santo nos guie, para que possamos discernir quando devemos abrir mão de nossos direitos pelo bem do nosso irmão. Que nossos corações sejam cheios de compaixão e que o nosso maior desejo seja edificar uns aos outros, seguindo o exemplo de Jesus. Ajuda-nos a amar de forma sacrificial, como Cristo nos amou. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor, para a glória do teu nome. Amém. A Escritura declara, 1 Coríntios 8:6 para nós: porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. 7 No entanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, visto que ainda consideram a existência do ídolo, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Então a consciência fraca deles fica contaminada. Esses versículos, parte de um debate maior sobre a carne sacrificada a ídolos, nos ensinam uma lição fundamental sobre liberdade cristã e amor ao próximo. Paulo argumenta que para o cristão, os ídolos não têm poder real, pois há um único Deus e um único Senhor, Jesus Cristo. Portanto, a carne que foi oferecida a eles não é impura. No entanto, a verdadeira questão não é a carne, mas a consciência das pessoas. Para aqueles que têm um conhecimento mais profundo da fé, comer a carne é um ato neutro. Mas para os fracos na fé, que ainda veem a carne como ligada ao ídolo, comê-la pode contaminar a consciência e fazê-los sentir que estão pecando. Por isso, Paulo conclui que a nossa liberdade não deve ser usada de uma forma que cause um tropeço ou prejudique a fé de um irmão. O amor e a edificação do próximo são mais importantes do que exercer os nossos próprios direitos. Oração. Pai Celestial, agradecemos pela sabedoria que nos deste através da tua palavra. Pedimos que nos ajudes a entender o verdadeiro significado da liberdade em Cristo. Que possamos usar essa liberdade não para o nosso próprio prazer, mas para edificar e servir aqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos a ser sensíveis às consciências de nossos irmãos, especialmente dos mais fracos na fé. Que a nossa vida seja um testemunho do teu amor e que nossas ações nunca causem um tropeço. Que o amor de Cristo que nos constrange seja a motivação de tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Assim diz a Bíblia. 1 Coríntios 8:1. Quanto à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Todavia, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. 2. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Em passagem de 1 Coríntios 8:1-2, aborda a questão da carne sacrificada aos ídolos, mas vai além,
tratando da relação entre conhecimento e amor. Paulo argumenta que, embora os cristãos saibam que os ídolos não são nada e que há um só Deus, esse conhecimento por si só pode levar ao orgulho e à arrogância. Ele contrapõe o conhecimento que infla a pessoa com o amor, que edifica a comunidade. O verdadeiro conhecimento não é apenas saber a verdade teológica, mas entender como usar essa liberdade em Cristo de forma que não prejudique ou escandalize um irmão na fé. Em essência, Paulo ensina que o amor é a base para o uso sábio da liberdade e que a preocupação com o bem do próximo é mais importante do que demonstrar o próprio conhecimento. Oração. Deus Pai, agradecemos pela Tua palavra que nos ensina e nos guia. Neste momento, refletimos sobre o Teu mandamento do amor. Ajuda-nos a sermos humildes, a não nos orgulharmos do nosso conhecimento, mas a usá-lo para servir e edificar os nossos irmãos. Que o nosso amor seja a prova da nossa fé e que cada decisão que tomarmos seja para a Tua glória e para o bem do nosso próximo. Ensina-nos a abrir mão da nossa própria liberdade, quando necessário, para que ninguém seja escandalizado ou enfraquecido por nossas ações. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a viver de forma que o Teu amor seja visível em tudo o que fazemos e dizemos. Em nome de Jesus, amém. Está escrito na palavra de Deus, 1 Coríntios 7,38, assim: aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. 39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o marido dela morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, desde que ele pertença ao Senhor. 40. Na minha opinião, ela será mais bem-aventurada se permanecer como está. E penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Capítulo 7 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. É um guia prático sobre casamento, celibato e viuvez. Nos versículos 38 a 40, Paulo aconselha os cristãos a considerarem o que é melhor para o seu serviço a Deus. Ele afirma que casar-se é uma atitude boa, mas permanecer solteiro no contexto daquela época poderia ser uma opção melhor, pois permitia uma dedicação mais completa ao Senhor, sem as preocupações e responsabilidades inerentes ao matrimônio. Em relação à viúva, Paulo reitera que ela está livre para se casar novamente, mas somente com um cristão, desde que ele pertença ao Senhor. No entanto, ele expressa sua opinião de que a viúva seria mais abençoada se permanecesse solteira, acreditando que esse conselho é inspirado pelo Espírito de Deus. A mensagem principal é que cada pessoa deve buscar a vontade de Deus para a sua vida, considerando como o casamento ou a solteirice pode ajudá-la a servir a Ele com maior devoção. Oração. Pai Celestial, agradecemos pela Tua palavra que nos guia e nos ilumina em todas as áreas da nossa vida, incluindo nossos relacionamentos. Pedimos, Senhor, que nos ajude a discernir a Tua vontade para nós, seja no casamento ou na solteirice. Ajuda-nos a entender que o mais importante é a nossa dedicação a Ti, e que o nosso estado civil é uma oportunidade para Te servir com mais fervor e paixão. Dá sabedoria aos casais para que honrem a Ti em sua união, e dá graça aos solteiros e viúvos para que encontrem alegria e propósito em sua dedicação exclusiva a Ti. Que nossas vidas, em qualquer circunstância, sejam um testemunho do Teu amor e da Tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. O texto de Apocalipse 3, 20 e 22 é a mensagem de Jesus, Cristo à igreja de Laodiceia, mas tem um significado profundo e pessoal para cada indivíduo. Jesus se apresenta à porta do nosso coração, batendo. Ele não força a entrada, mas convida a uma relação íntima e pessoal. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é a condição para essa comunhão. A promessa é extraordinária. Se aceitarmos o seu convite, Ele entrará e cearemos juntos. Um símbolo de uma amizade e comunhão profundas. Além disso, Ele promete ao vencedor o direito de se sentar com Ele no seu trono, compartilhando de sua glória e autoridade, assim como Ele se sentou no trono de seu Pai. Em essência, a passagem é um convite de Jesus para uma relação de fé, amor e comunhão.
prometendo uma recompensa eterna para aqueles que perseveram. Oração. Amado Jesus, agradecemos pela tua paciência e pelo teu amor infinito, que te levam a bater à porta do nosso coração. Perdoa-nos pelas vezes em que estivemos ocupados demais com as coisas deste mundo e não ouvimos a tua voz. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a discernir o teu chamado e nos dê a coragem para abrir a porta das nossas vidas para ti. Entra em nosso ser, Senhor, e faz morada em nós. Seja conosco e que a nossa comunhão contigo seja real e profunda. Ajuda-nos a perseverar na fé, para que possamos ser contados entre os vencedores e para que um dia, pela tua graça, possamos nos assentar contigo em teu trono de glória. Em teu nome oramos. Amém.